Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu inicio uma nova série de vídeos para falar um pouco sobre alguns lançamentos que me chamaram a atenção. A ideia aqui basicamente é falar sobre alguns livros, alguns lançamentos dos últimos meses, livros que foram publicados tem pouco tempo e que eu quero dar uma lida algum dia. Como eu ainda não vi muitas publicações em janeiro, até porque mal começou o mês, né? Mal começou o ano, inclusive. Então eu separei livros que foram publicados em novembro e dezembro do ano passado. Bom, para começar, o primeiro livro que me chamou a atenção foi o República Luminosa, do escritor espanhol Andrés Barba, que foi publicado pela editora Todavia. Eu descobri esse livro através do Instagram da editora Todavia. Eles publicaram, acho que bem na época do lançamento, eles publicaram um trailerzinho, né, um trailer do livro, em que eles mostram algumas, dão uma ideia geral, né, do que se trata a obra. E realmente me deixou com muita vontade de ler esse livro, eu realmente fiquei com muita vontade. Eu vou até deixar, para quem tiver curiosidade, o link desse videozinho, desse trailer, aqui na descrição. Pelo que entendi, esse livro conta a história de algumas crianças bastante misteriosas, muito violentas, que chegaram num determinado povoado que ficava um tanto quanto isolado do mundo. Nisso, as pessoas que viviam ali, as poucas pessoas que moravam lá, têm que se adaptar a essa situação absurda, o que faz com que elas até modifiquem um pouco aquela ideia de que a infância é um momento de inocência, um momento de pureza. Parece uma coisa bastante diferente, e isso me chamou a atenção. E também, como eu sempre gostei de livros que falam sobre infância, inclusive já fiz resenha de vários livros desse tipo aqui no canal, eu acabei ficando curioso para dar uma oportunidade para essa obra. Assim como eu sempre fico curioso com vários lançamentos da editora Todavia, apesar de que eu ainda não li nada que eles publicaram até então. Outro livro, lançamento que eu quero ler, que foi publicado em dezembro de 2018, é A Casa Soturna, do grande escritor inglês Charles Dickens. Esse livro, que é um calhamaço, foi publicado pela editora Nova Fronteira numa coleção conhecida como Biblioteca Áurea, que, se eu não me engano, eles fazem parceria com a Amazon. E pelo que eu andei vendo, o pessoal está gostando bastante dessa edição. A verdade é que a editora Nova Fronteira, pelo menos na minha opinião, está mandando muito bem ultimamente. Eles estão publicando clássicos estrangeiros ou clássicos nacionais em edições muito caprichadas. Assim como muitos livros do Charles Dickens, esse A Casa Soturna parece que questiona novamente vários elementos específicos da sociedade inglesa do século XIX, na chamada Era Vitoriana. Segundo a sinopse, o livro fala bastante sobre o sistema judiciário e também os conflitos que se criaram entre algumas famílias num certo caso que estava se arrastando há bastante tempo no tribunal. O livro também parece que explora muito a questão dos aspectos sociais, né? A questão social que sempre está muito presente na obra do Charles Dickens. Ele fala, pelo que eu entendi também, ele fala bastante, por exemplo, sobre as disparidades entre os ricos e os pobres. Esse livro do Dickens eu ainda não li, mas pelo que eu estou olhando aqui, ele tem cerca de 800 páginas, o que, para mim, pelo menos, que não sou um leitor muito ágil, é algo que exige um certo planejamento. Mas com certeza é o tipo do livro que eu vou comprar mais cedo ou mais tarde, e algum dia, quem sabe, eu faço uma resenha dele por aqui no canal. Mas um lançamento que eu quero muito ler é a obra com os contos completos, com todos os contos, da escritora Lígia Fagundes Telles, publicado recentemente pela editora Companhia das Letras. Eu não posso nem ver esses livros de contos assim super caprichados, em edições incríveis de capa dura, com vários anexos e coisas assim, que eu já fico com uma vontade louca de comprar. E foi o que aconteceu justamente com esse livro da Lígia Fagundes Telles, que eu vi na livraria, né? Quando eu estava passando aqui na minha cidade, eu cheguei a folhear o livro, cheguei a conferir alguns detalhes dele, e realmente parece uma publicação muito interessante. O tipo do livro que cairia muito bem aqui para a série de vídeos de 3 dicas de contos. Ao que parece, a obra reúne realmente muito material. Tem desde os primeiros contos publicados por ela, até publicações mais recentes, e também alguns contos que estavam inclusive fora de catálogo. Essa é uma escritora que eu conheço muito pouco da obra dela. E eu quero ver se eu começo a ler mais coisas através dos contos. Eu sempre gosto realmente de começar para valer num determinado escritor, numa determinada escritora, através dos contos. Para mim é o caminho que eu mais gosto de seguir. E é algo que eu pretendo fazer, realmente é algo que eu quero colocar aqui para o canal, é ver se eu coloco mais obras dessa escritora, da Lígia Fagundes Telles, por aqui. O quarto lançamento que eu separei aqui para vocês, para comentar um pouquinho, é o primeiro volume de uma série conhecida como O Assassinato do Comendador, escrito pelo japonês Haruki Murakami.
Esse, além de ser o último livro desse escritor publicado no Brasil pela editora Alfaguara, é também a sua publicação mais recente. Esse livro foi publicado lá no Japão em 2017. Além disso, essa também é a segunda publicação do Murakami que foi dividida em volumes. Primeiro nós temos a trilogia do 1Q84 e, mais recentemente, esse livro do assassinato do Comendador, que, se eu não me engano, foi dividido em 2 volumes. Pelo que eu vi, a obra segue aquela linha do surreal, que é muito presente na obra desse escritor, principalmente nos livros posteriores, né, nesses livros de uma fase mais madura. Segundo a sinopse, a história é sobre um pintor que se separou da própria esposa e resolveu sair de Tóquio para morar isolado do mundo no meio das montanhas. Na sua nova casa, ele encontra uma pintura conhecida como O Assassinato do Comendador, que dá título ao livro. E graças a essa pintura, de alguma forma, ele acaba caindo numa espécie de mundo paralelo. Parece algo realmente muito estilo Murakami mesmo. Aquela coisa de situações completamente absurdas acontecendo sem a menor explicação. E, bom, como eu gosto muito desse escritor, eu já até me sinto um pouco na obrigação de ler. Eu realmente gosto bastante da obra do Murakami. Não no nível de cegueira, né? Eu não sou tipo um fã incondicional que acha que tudo é perfeito, sabe? Tipo fanboy, né? Que eles falam. Eu não chego nesse nível. Mas tem livros do Murakami que eu também não sou tão fã assim. Mas, de qualquer forma, é um livro que eu quero ler, que vai entrar nas minhas metas de leitura para esse ano, de repente. Já está acabando a lista aqui. Eu separei 6 lançamentos no total e esse já é o 5º que eu vou falar aqui para vocês. E ainda seguindo, né, no universo japonês, agora falando sobre um mangá, um lançamento que me chamou a atenção foi o Marcha para a Morte, que foi feito pelo Shigeru Mitsuki. A Devir está trazendo excelentes mangás em belas edições aqui para o Brasil. Eles já publicaram, por exemplo, eles publicaram O Homem que Passeia, do mangaka Jiro Taniguchi. Publicaram também o Uzumaki, do Junji Ito, mangá de terror que estava esgotado há anos por aqui. Muita gente estava desesperado para ler, principalmente depois do lançamento pela Dark Side do Fragmentos do Horror, do mesmo autor. E também agora tem esse, né, o Marcha para a Morte. Apesar de eu ter somente algumas ressalvas com relação à revisão da editora, que de vez em quando você encontra alguns erros de pontuação e coisas desse tipo. Pelo que eu entendi, esse mangá fala muito sobre a condição bastante particular dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, dos soldados japoneses. Principalmente porque eles recebiam ordens de morrer, de literalmente morrer em prol do Japão. Um fator interessante e até curioso é que o Mitsuki, o próprio mangaka, participou da Segunda Guerra. E ele fez desse trabalho uma espécie de crítica à guerra e aos conflitos armados. Parece um mangá realmente muito legal, eu estou muito afim de ler. E eu vou ver até se eu já consigo comprar aí de repente para fevereiro, sabe? Porque fico alerta, né? Os mangás da Devir esgotam relativamente rápido. E quando esgota, né, você já sabe o que acontece, né? O preço, ó, vai lá nas alturas. Então, se você está interessado em ler, é bom comprar logo. É a dica que eu dou de quem realmente gosta de colecionar mangá. O mangá valoriza muito rápido. Ele fica muito caro num curto espaço de tempo. Então, sempre é bom você ficar de olho nisso daí. Enfim, o último lançamento que eu vou falar aqui, conversar um pouquinho aqui com vocês hoje, nesse primeiro vídeo, né, do lançamentos de livros que eu quero ler, é a biografia conhecida como Vitória, a Rainha, escrita pela Julia Bard e publicada pela Objetiva. Esse livro fala sobre a vida da Rainha Vitória, do Reino Unido. Rainha essa que, inclusive, deu nome à famosa Era Vitoriana, que eu citei, inclusive, lá quando eu estava falando do livro Casa Soturna, do Charles Dickens. Esse livro me chamou a atenção não tanto pela biografia da rainha especificamente, mas porque ele também fala sobre um dos períodos históricos que mais me chamam a atenção, que eu sempre tive bastante curiosidade, que é a Era Vitoriana. E realmente fiquei bem curioso por conta dessa contextualização que a autora parece que faz. A Era Vitoriana é um tema tão legal, tão explorado pelo cinema, pelos romances, pelas séries, pelos games até, sabe? Tem jogos sobre a Era Vitoriana, tem o Assassin's Creed, que é ambientado nesse período, e várias outras coisas. Mas por algum motivo muito louco, não existem, pelo menos até onde eu sei, não existem muitos livros de história aqui no Brasil que falam sobre esse tema. Pelo que eu andei vendo, essa biografia é bastante elogiada. Parece que a autora realmente teve um trabalho muito minucioso de pesquisa. O que me deixa ainda mais curioso para dar uma lida nesse livro e fazer no futuro uma resenha dele aqui para vocês.
Bom, é isso. Esse foi o primeiro vídeo da nova série de lançamentos de livros. Livros que eu quero ler, livros que me chamaram a atenção. E logo logo teremos o segundo vídeo dessa série. Eu não vou fazer especificamente em mês a mês, tudo bonitinho. Na verdade, eu vou fazer conforme eu mesmo for acumulando, sabe? Eu anoto, né, os lançamentos que me chamam a atenção. E quando tiver uns 6, 7, 8, até 10, aí eu venho com um novo vídeo aqui para vocês dessa série, dessa playlist. Lembrando que se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar o canal de alguma forma, existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e recebe algumas recompensas. Você tem acesso, por exemplo, ao planejamento de resenhas, você pode também participar de sorteios exclusivos, sorteios mensais exclusivos para os apoiadores e outras coisas mais que logo logo eu vou colocar por lá também. E a outra forma de ajudar é comprando através dos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma comissão. E eu vou deixar, claro, aqui embaixo o link de todos esses livros que eu falei aqui hoje. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado desse botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixe um comentário falando se você já leu algum dos livros que eu citei aqui hoje e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!